Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Não quero enrolar muito no início do vídeo, por isso eu vou direto logo ao assunto. Hoje a gente vai falar sobre o pronome cujo, que é um pronome que a gente mal vê nas frases, diferentemente do pronome que está presente em quase todas, mas isso porque o pronome cujo ele tem a sua especificidade. Ou seja, vai haver casos específicos em que nós precisamos conhecer para saber aplicar ele de uma maneira correta. É como eu costumo dizer, a gente não pode simplesmente encarar a gramática como uma questão de combinação ou de beleza. Ah, eu vou colocar tal conectivo nessa frase porque eu acho que simplesmente vai combinar. Vou colocar o pronome cujo nessa frase porque eu acho que vai combinar, ficou bonito. Enfim, a gente não pode encarar a gramática dessa forma. A gente precisa conhecer as regras para saber aplicar cada pronome, cada conectivo, cada preposição em seu determinado lugar. E por isso eu separei apenas 3 regrinhas em relação ao pronome cujo que todos nós precisamos saber, precisamos ter ciência para saber aplicar de uma maneira correta nas frases, ou até mesmo saber responder uma questão do Enem ou do SSA de maneira correta. E a primeira regra é que esse pronome cujo ele vai unir 2 elementos. O elemento que vai vir antecedente a esse pronome vai indicar posse ou propriedade ao elemento posterior. Um exemplo. A denúncia atingiu o deputado cujo mandato poderá ser cassado em votação na Câmara. Então vocês percebam nessa frase que nós vamos ter o elemento deputado e o elemento mandato. Ou seja, essa palavrinha mandato, ela tem posse ao deputado. O deputado vai ter a posse desse mandato. Então, o pronome cujo ele foi empregado de uma maneira correta porque justamente a palavra mandato vai indicar posse ao deputado, propriedade. Então, tenham isso em mente. Se a sua palavra anterior vai ter uma relação de propriedade ou de posse com a palavra posterior, aí sim você pode colocar esse pronome cujo. E a segunda regra é que justamente você não pode colocar o artigo o ou o artigo a entre o pronome e o elemento. Por quê? Se você for perceber, já vai ter uma junção entre o pronome e o artigo. Quando a gente tem o pronome cuja, se a gente for parar para analisar direitinho, e a terceira regra não vai acontecer em todas as frases, mas é somente quando o verbo exigir, que o pronome cujo ou cuja ele vai vir antecedido de preposição, somente quando o seu verbo exigir. E para isso acontecer, você vai precisar ter uma noção de verbo transitivo, direto e indireto. Você vai precisar conhecer o verbo e saber quando é que ele está exigindo uma preposição ou não. Aí, se a sua frase também precisar de um cujo ou cuja, aí você vai precisar colocar essa preposição antes do pronome cujo. Um exemplo. A Lei Maria da Penha, de cuja formulação participaram juristas, foi considerada um avanço. O verbo participar é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele vai exigir o uso dessa preposição. Então, são apenas detalhes que é necessário, tanto da minha quanto da sua parte, bastante atenção e análise, bastante paciência e calma para não marcar alguma questão errada. Então, eu espero que eu tenha lhe ajudado com essas dicas. Espero também ter sido bastante direto ao assunto. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like se você estiver vendo pelo meu canal no YouTube. Mas se você estiver me acompanhando também pela minha conta no Instagram, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com mais um amigo seu para que o nosso time de estudantes cresça. E também não esquece de deixar aí no seu comentário o que você achou desse vídeo. E até o próximo vídeo, estudante!